afinal de contas, Nutri, se eu tenho tireoidite de Hashimoto, se eu fui diagnosticado com tireoidite de Hashimoto, eu devo tirar o glúten da minha dieta? Vamos entender um pouquinho mais. Nesse estudo aqui, é um estudo novo, falou-se bem da associação entre o glúten, trigo e intestino, tá? Então, o que é importante vocês entenderem, resumindo aqui? Uma doença autoimune, como exemplo, a tireoidite de Hashimoto, onde o nosso sistema imunológico ataca a nossa glândula tireoide, ela precisa ter alguns gatilhos para que aconteça. Então, precisa ter a genética, então um componente genético que me predispõe a desenvolver uma doença autoimune, componentes dietéticos, eu tenho a deficiência nutricional, como vitamina D, déficit de nutrientes importantes, né? Toxinas ambientais, seja inalada, seja via oral, como por exemplo agrotóxicos, tá? E processos também infecciosos, infecção viral, bacteriana, tudo isso são gatilhos que vão predispor à doença autoimune. Nesses componentes dietéticos aqui, gente, super importante associar a parte do intestino. Então, o sistema gastrointestinal, ele é muito importante e o trabalho reforça bem isso, tá? O estado do leaky gut, sempre que vocês lerem leaky gut no Instagram, em posts de outros profissionais, nos artigos científicos, o leaky gut é a tradução, né, para o português, hiperpermeabilidade intestinal. Então, imagine o intestino como uma peneira, ela tem que ser uma peneira firme, uma peneira onde a gente vai passar realmente o que interessa, vai peneirar ali o que não interessa pra gente. Só que com o passar do tempo, com agressão, dieta, inúmeros fatores, é como se você pegasse uma caneta, por exemplo, pegar a peneira e começar a furar alguns pontos. Então, ela não vai peneirar adequadamente. Então, a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Essas células que deveriam estar com espaçamento mais adequado, elas começam a ficar com uns buracos, umas falhas. E isso é péssimo, porque vai para a circulação coisas que não deveriam ir, né? E isso causa uma inflamação de baixo grau. Esse estado de leaky gut, ou de hiperpermeabilidade intestinal, pode ser causado pela ingestão de glúten, né, de trigo. Isso já tem trabalhos científicos mostrando isso, tá? Então, também pode servir de gatilho, como a gente viu aqui anteriormente, para o desenvolvimento das doenças autoimunes, incluindo o Hashimoto, ou quem já tem essa doença autoimune e tá quietinha, tá em remissão, ela pode ser gatilho para que ela apareça, tá? Então, a razão por trás, né, da aplicação da dieta sem glúten em pacientes com doenças autoimunes se dá pela associação das doenças autoimunes com a doença celíaca. Então, temos a prevalência de 2 a 8% da população com Hashimoto que também tem doença celíaca e não sabe. Então, por isso que cada vez que eu recebo um paciente com diagnóstico de Hashimoto, eu pergunto, você tem doença celíaca? Você sabe se você tem? Você já fez a investigação? O médico questionou sobre isso? Alguns sim, alguns não, e a gente vai atrás e começa também a busca. Então, tem exames para serem feitos, tá? Fique bem claro para vocês, gente, que doença celíaca é uma coisa e que sensibilidade ao glúten não celíaca é outra. Então, assim, muitas pessoas com Hashimoto também não têm doença celíaca, tá? Elas não têm esse diagnóstico, só que elas podem ser sensíveis ao glúten. Pode não cair bem na dieta delas, no dia a dia delas, elas às vezes relatam, olha, eu não tenho doença celíaca, mas eu como glúten e não fico bem. Eu fico estufada, ou eu tenho alguma questão de pele, ou me sinto cansada, eu tenho diarreia, me prende o intestino. Então, cada pessoa vai falar uma coisa, tá? Então, esse lado aqui da sensibilidade ao glúten não celíaca é muito mais prevalente do que propriamente a doença celíaca em pacientes com tireoidite de Hashimoto, tá? Então, daí que veio aquela coisa, será que não seria legal tirar o glúten para todos eles? Né? Já que muitos podem ter doença celíaca. Se for doença celíaca mesmo, a gente tem que tirar. E quando é sensibilidade ao glúten não celíaco, o que a gente vê na prática? Que esses pacientes, eles melhoram. Alguns melhoram muito, tá? Outros sentem uma melhora, mas a gente não vê uma queda muito expressiva dos anticorpos para tireoide. Prestem atenção. A meta-análise, né, recente resumiu que pacientes com Hashimoto sem doença celíaca tiveram redução dos autoanticorpos e melhora nos níveis de TSH e de T4 com uma dieta sem glúten por 6 meses.
mas não são todos os trabalhos que mostram isso. E também esse próprio artigo científico aqui ressalta algumas limitações do estudo, né? Então precisaria ser bem mais controlado, avaliar esse N, né, essa população que foi estudada. Então tem ainda alguns questionamentos, então a gente não pode sair daqui afirmando que dieta sem glúten é para todo mundo que tem Hashimoto. Isso os trabalhos mostram, tá? Na minha prática clínica, eu avalio tudo isso, eu vejo se a pessoa já fez um mapeamento para doença celíaca, faço uma boa anamnese para ver se esse paciente realmente tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, como que tá esses anticorpos, e por que muitas pessoas também não melhoram só tirando o glúten da dieta. E às vezes aí que ela vai procurar ajuda, né? Eu já tirei o glúten, tal, porque não é só isso, gente, tá? A dieta não é só tirar o glúten, como muita gente imagina. A gente precisa fazer a correção dessa dieta. Muitas pessoas tiram o glúten e continuam comendo alimentos altamente processados, ultraprocessados, só não tem glúten, mas só come essas besteiras, né? Então, alimentos com baixa densidade nutricional, com ajuste proteico muito ruim, baixa em fibras, em polifenóis, né, de frutas, verduras, legumes, não corrige o estresse, que é uma das causas também de gatilhos importantíssimos para a doença autoimune. Então tem muita coisa para se avaliar, tá? Então assim, não é só tirar o glúten, e muitas vezes nem isso vai ser necessário no começo. A gente faz um balanceamento disso, como eu falei, é super individual. A gente tem que individualizar tudo e cada caso é um caso. Para isso que tem que ter o acompanhamento personalizado e eu quis trazer esse trabalho para vocês. Na minha prática clínica eu investigo isso, a gente vai saber se a pessoa realmente não tem doença celíaca, se eu ver que ela realmente tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca, vamos tirar o glúten por um tempo, avaliar novamente, corrigir deficiências nutricionais importantíssimas, como vitamina D, zinco, selênio, tudo que envolve também a saúde tireoidiana, tirar essas toxinas, né, inclusive toxinas de cosméticos, de dermocosméticos, que muitas vezes a mulher ela vem, né, usando muito, homens também, a gente precisa equilibrar, tá, porque toxinas vocês viram lá, e esse bate-papo, né, a questão do estresse, de outras coisas, além da parte nutricional, se está fazendo atividade física, como é que está a qualidade de sono, tudo isso influencia, gente, numa remissão de uma doença autoimune, tá? Então o pessoal fica muito focado no glúten e tem que ampliar um pouco mais a cabeça e entender tudo isso. Se vocês quiserem saber mais sobre nutrição, tireoide, suplementação, remissão de Hashimoto, venham fazer o meu curso Tireoideflix, ele era pela plataforma Hotmart, vocês podem pagar um cartão de crédito e tá rolando a Black Friday com ele, mais o meu curso Faça do seu intestino seu melhor amigo e Nutrição Estética. Os 3 cursos por um preço promocional e acesso vitalício, tá? E tira dúvidas comigo dentro da plataforma. Obrigada pelo carinho e comam algo saudável por mim.